Fala aí, pessoal. Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, domingo, 2 de novembro de 2025. Eu estou na área para a gente trocar uma ideia sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu vou explicar aqui por que eu acho que o Botafogo não vai ficar fora da Libertadores de 2026. Acho que vai ser aquela classificação culposa, mas olha, tem que repetir 2023 para essa tragédia acontecer. Tem que ser a maior barbeiragem de todos os tempos. O caminho está muito acessível e a pontuação ficou mais baixa. O banner já está na tela aqui, meus amigos, para lembrar a todos vocês de chegarem junto com o like. Viu minha cara aqui? Deixa o like, inscreva-se no setor visitante e quem puder também entre para o clube de membros. Olha, jogo do Botafogo hoje, né, virou ali um fardo nas nossas vidas, né? Meu Jesus, a gente passou de um futebol extremamente agradável, talvez o mais vistoso do Brasil em 2024, para um dos mais tristes. Ontem, o sujeito que não torcia pelo Botafogo nem pelo Mirassol e parou 2 horas na frente da televisão para assistir esse jogo, a expectativa dele de vida deve ter caído uns 2 anos. Porque, meu Deus do céu, que jogo horroroso. E isso também não é uma má notícia. O Botafogo já vinha jogando mal, oscilando, mas mais para mal do que para bem. Mas ver o quarto colocado jogando como o Mirassol chegou, também acaba fazendo com que a gente veja que não tem nenhum bicho-papão nesses adversários, dentre esses adversários que a gente vai pegar na reta final. Ontem, como eu falei, o nível de atuação muito baixo. Os jogadores muito mal. Quem se salvou ontem no meio daquela coisa horrorosa? Talvez apenas o Barbosa. Podemos dizer também, sei lá, o Léo Link, mas esse não participou muito. O técnico claramente perdido. Né? Eu confio cada vez menos que o David Ancelotti é o nome ideal para a temporada de 2026. Acho uma loucura a demissão agora, mas pensando em 2026, seria melhor para o Botafogo buscar um caminho diferente, mas aí resta saber se vamos ter dinheiro ou não. O time muito desfalcado, né? Opções ofensivas quase nenhuma no banco de reservas, só tinha o Jefinho, a gente com o Natan machucado, com o Montoro machucado, Barreira machucado, Savarino estava ausente, o Tuco Correia machucado, não tem ninguém. E os jogadores, né, como eu falei, para piorar, os que entraram em campo estão numa fase muito ruim, ou seja, não tem muito de onde tirar. Tá? O técnico tem culpa, mas esse contexto do Botafogo seria difícil para qualquer um. Ainda bem que a gente fez uma pontuação muito boa nessa primeira parte da temporada, aproveitando, né, alguns jogadores que a gente tinha aqui do ano passado, Gregor, Igor Jesus, né, o Jair que foi uma contratação desse ano, mas encaixou bem com o Barbosa, porque se esse time que a gente tem hoje entrasse no campeonato dessa maneira, meu Deus do céu, aí ia ser um campeonato mais esquisito, um campeonato de segunda página do Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, cara, mesmo com a pontuação bem fraca, a chance de entrar na Libertadores, ela é muito grande. Tem que acontecer uma barbeiragem histórica. E eu vou dizer aqui por que eu acho, por que eu tô tão confiante. Gente, eu não tô confiante que esse time vai começar a jogar bola, né, que vai dar orgulho pra gente, né, o Botafogo, nossa, olha só, quem falava mal do David Ancelotti vai ter que entrar na fila de desculpas. O Arthur Reborn, né, o maior reset da história, superando o Rafael Marques em 2013, vai fazer 8 gols nos últimos 7 jogos. Não acredito que nada disso vai acontecer. Mas ontem, como eu falei, o Mirassol mostrou que não tem um bicho-papão. A gente vai ter dificuldade contra todo mundo, mas dá para ganhar de todo mundo também. Óbvio que não vai ganhar de todo mundo, mas dá para ganhar. E precisa ganhar, não precisa nem mais ganhar 4 partidas, precisa ganhar 3 para entrar. Deixa eu pegar aqui e colocar na tela. Eu estava pesquisando sobre pontuação. Fizeram uma do Botafogo também, mas a primeira que eu achei foi do Bahia, falando sobre o número mágico pensando em G6. Desde 2006, com 20 clubes, a média histórica do sexto colocado é de 58 pontos. A melhor pontuação foi do São Paulo, em 2019, 63 pontos, e a pior foi a do Internacional, com 54 pontos. Aí a gente vê aqui, né, que o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais projetou um número um pouco maior do que a média histórica, nesse caso para o Bahia chegar no G6.
né, o matemático acredita que 59 pontos deveriam ser necessários para o tricolor chegar no final da competição classificado para a pré-Libertadores. Aplicando isso o Botafogo, a gente falou aqui várias vezes que o Botafogo precisava de 4 vitórias. E os cálculos eram ganhar do Vasco, do Vitória, do Sport, do Grêmio, e tem um bônus contra o Fortaleza na última rodada, se algum desses não der certo. A gente tem essas partidas que eu falei que são acessíveis, lógico que tem um nível de dificuldade, o jogo contra o Vasco vai ser muito complicado, né, mesmo no nosso estádio, mas o Botafogo tem condição de ganhar. Né? Não sei como, mas tem condição de ganhar. Né? Não estou nem dizendo que vai ganhar. Depois vem aqui me cobrar, falou que vai ganhar. Não estou falando que vai ganhar do Vasco, não, cara. Pegar a tabela, olhar o time do Botafogo, você vê assim, Jesus Cristo. Como é que a gente vai arrumar uns pontos aí? Mas dá para arrumar. A gente sabe que dá para arrumar, tanto é que o Botafogo conseguiu algumas vitórias em jogos que a gente nem considerava ser possível, como, por exemplo, esse do Ceará fora de casa, depois de tomar uma porrada de 3 do Flamengo. Tem também aquele jogo contra o Bahia, né, o confronto direto, o Botafogo foi lá e do jeito dele, né, conseguiu um 2-1, né, contou ali com o jogador expulso, facilitou as coisas no segundo tempo, mas dá para você conseguir conquistar alguns pontos. E a gente vai precisar não mais de 4 vitórias, 3 vitórias colocam o Botafogo na Libertadores. Cara, são 3 vitórias. E eu tô falando aqui, o Botafogo vai pegar o Vasco, que é o 8º, vai pegar o Grêmio, que é o 11º, vai pegar o Vitória, que é o 17º, vai pegar o Fortaleza, que é o 18º, e vai pegar o Sport, que é o 20º. Porra, Deus, eu não tô pedindo muito dessa vez. Esse ano é completamente diferente do ano passado. Ano passado, o Botafogo brigava para ser o melhor clube do Brasil, o primeiro num grupo de 20. Dessa vez, o Botafogo só precisa estar entre os 7 primeiros, talvez 8 primeiros, o que vai facilitar ainda mais a nossa classificação. Então, eu vou colocar aqui na tela, né, para a gente tentar ficar um pouco mais tranquilo, as últimas classificações do Campeonato Brasileiro. Hoje vocês conseguem ver aqui, né, no SofaScore, o Botafogo tá na 6ª colocação, passou o Fluminense, torcer para o Ceará vencer o Fluminense no Castelão e a gente permanecer no G6. Mas o Fluminense está ali, está embolado, tem 1 ponto a menos. O Fluminense ganhar, fica 2 à frente do Botafogo. O Fluminense que tem uma tabela muito difícil. Aí você tem o Vasco e o São Paulo que se enfrentam. Isso é bom. Um vai acabar matando o outro. E o Vasco, né, ainda está na discussão aí de ganhar a Copa do Brasil. Né, assim como o Fluminense, tem o Cruzeiro também. Então tem uma grande chance de abrir um G8. Mas vamos trabalhar com o G7. Hoje, com 48 pontos, se o Botafogo ganhar 3, e eu falei aqui, 8º, 11º, 17º, 18º e 20º. Se o Botafogo ganhar 3 desses 5 jogos contra 3 times que estão na zona de rebaixamento, sendo que 2 desses jogos são em casa e só o Vitória fora, o Botafogo alcança 57 pontos. Se você for pegar aqui, ó, vamos ver, a pontuação do 8º colocado. O 8º colocado em 2024 fez 53 pontos, ou seja, com 57 a gente consegue a vaga na Libertadores, conseguiria em 2024. Em 2023, o 8º fez 56 pontos, ou seja, com 57 a gente conseguiria a vaga no G7 em 2023. Em 2022, o 8º colocado fez 55 pontos. Com 57, a gente conseguiria ficar entre os 7 primeiros em 2022. Em 2021, o 8º colocado fez 53 pontos. Então, a gente também conseguiria, com 57, se classificar no G7 em 2021. Em 2020, o 8º colocado fez 54 pontos. Então, com 57, a gente conseguiria a classificação em 2020. 2019, o 8º colocado fez 56 pontos. Com 57, a gente também conseguiria a classificação em 2019. Vamos ver aqui 2018. 2018, o 8º colocado ficou com 53 pontos. Ou seja, a gente conseguiria a classificação com 57 em 2018. Vamos ver aqui 2017. 2017, o 8º fez 54 pontos. Então a gente vê que o 8º ele faz 54, 55, 56, 53, mas não tem nenhum 8º com 57. A média histórica do campeonato diz que com 57 pontos você consegue. Pode ser que tenha um ano
A gente deu um azar e a pontuação seja um pouco mais alta. Mas eu fui voltando até 2008. Eu só não puxei mais, senão fica cansativo aqui para vocês, vou ficar mostrando isso. Então, assim, nos últimos anos, a gente vê que com 57 pontos você garante o G7. E, cara, são 3 vitórias. O Botafogo tem mais 7 jogos, precisa de 3 vitórias. E eu tô falando de vitórias contra times que estão na zona de rebaixamento. O Botafogo só não vai para a pré-Libertadores de 2026 se cometer uma barbeiragem, mas uma barbeiragem que eu acho que é mais barbeiragem do que aquela derrocada que a gente viu 2 anos atrás. Vai ser uma classificação culposa? Muito provavelmente vai ser uma classificação culposa. A gente vai terminar o ano de mal com o time, com raiva de alguns jogadores, mas se você olhar a média histórica e analisar os adversários que a gente vai enfrentar até o final do ano, meu irmão, olha, se não conseguir essa classificação, o Botafogo tem que pedir na CBF um ano sabático, sem ser rebaixado, sem nada. Vamos ficar um ano fora do futebol para repensar a vida, reorganizar, né, tentar pagar algumas dívidas na base do carisma, né, porque não vai ter dinheiro. Enfim, não, não tem. Eu não consigo nem sair da minha boca. Eu queria falar assim, não tem como. Mas eu sei que no fundo tem como. Só que não vai acontecer. Não é possível isso. A gente vai ficar de fora dessa Libertadores. O Botafogo precisa muito. A classificação, não esquece G5. Não tô nem mais aí pro G5. Lógico que eu queria classificar direto, mas com esse nível de atuação que a gente tem assistido, meu irmão, não vai rolar. Mas o G7 tá assim, ó. Toma, Botafogo. Toma que a vaga é sua. Meu Deus do céu. E sem contar que muitos confrontos diretos entre adversários que estão brigando por essa vaga também. Eu falei aqui da tabela do Fluminense, a tabela do Bahia também é difícil, né? Outros times vão ter jogos com nível de dificuldade alto. Enfim, vamos, obviamente, conversar mais sobre isso ao longo dessa semana. Temos um jogo difícil contra o Vasco na quarta-feira. Também não é um jogo definitivo. Ah, perdeu, acabou. Não é, porque ainda assim, em 6 jogos, faltariam 3 vitórias contra times que estão na zona de rebaixamento. Vitória, Fortaleza, Sport e ainda tem o Grêmio de bônus aí, que a gente joga aqui no Rio de Janeiro. O 11º, 17º, 18º e o 20º. Se não conseguir a classificação, fecha as portas e vai fazer outra coisa. Vira bloco de carnaval. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Olha, hoje domingo tem mais Campeonato Brasileiro. Você que gosta de fazer aquela aposta esportiva e não conhece a VBET, entra no QR Code que está aí na sua tela ou então no link aqui da descrição. VBET, parceira do setor visitante, patrocinadora master do Botafogo. O mercado já está bombando muitos jogos hoje, mas lembrando sempre, aposta pelo entretenimento, pela brincadeira, né, de botar um molho ali especial no jogo que você está assistindo. Aposte com responsabilidade, não vai achando que você vai conseguir uma renda extra com isso, e é proibido para menores de 18 anos. Falar também aqui da Golcase, fazendo falta aqui meu copinho, tô com esse copo aqui muito bonito do União FC, o time da Várzea aqui de São José dos Campos, mas tô sentindo falta daquele copo que deixa a água gelada por muito tempo, das minhas garrafinhas. E você pode também ter as suas, como também pode ter a sua capinha de celular aqui, ó, a capinha que eu sempre uso, ou até carregador, cara, que a Golcase vende carregador de celular também. A gente tem aqui, ó, dá para personalizar aqui, ó, Golcase, né? E aqui a gente consegue personalizar com carregador muito bom. Você pode acessar o QR Code que está na sua tela, ou então o link na descrição, e quando for comprar, coloca o cupom GOLSETOR. Beleza, rapaziada? Um grande abraço para vocês e até